Que? Deus deu a palavra para ele, no esboço todo, então ele falou, aí, vá. Né? Aí, quantos se lembram que nós já estudamos nesses outros dois esboços? Quem é que pode falar quais foram os outros dois temas? Vou procurar aqui na mente para ver se eu acho. Eu sei que um foi a presença de Deus, tem outro nome, né? Ok, a presença de Deus traz o quê? Não, isso que eu tenho que me lembrar. Misericórdia, logo vocês duas. Ai, meu Deus. Não, e engraçado que hoje eu me lembrei e era pra me escrever aqui na... Quer brigadeirinho? Não, o que não? Pegar? Deus traz proteção. Não, foi. Falta um. Eu não sei não, Tiago. Minha mente tá fraca. Um cara tá afogado, alguém estende a mão. Qual foi o resultado? Eu não. Quer tudo? O cara tá afogado. Um cara está afogado. Pede socorro, alguém vai lá e estende a mão. O que aconteceu com ele? Perdeu um tapa. Oh, meu Deus. Afogado. É terminar de matar afogado, né? Isso, Gleice, daí está bom. Salvação, gente. Salvação. A base salvou muito, viu, Fala- cara? Falamos sobre salvação, falamos sobre proteção. Libertação é hoje. Eu acho que foi como é que fala, os drinks lá que deixou ela assim. Porque ela desde que estava preocupada até deixar da Eda rodar de água. Estava preocupada porque os drinks precisam pagar. Ela falou, ai tu, falou. Eu achava que pagar. Não, eu pensei que a gente ia arrumar Salvasse, né? Seus aqui já vai estar aberto na referência. Se ver aí, vai ser o Lucas Paulo 18. Não precisou nada, deve ter sido outros bifes lá, né? Ela falou. Aí eu fiquei lá, mas eu não pode ir, você vai embora. Mas não fez nada. Não fez nada. Fizeram tudo. Lá teve uma cena cômica. Tá aqui a testemunha. A pastora brincando com a gente no final, que a gente tava com uns copos de coca na mão. Que ela viu quem tava enchendo a cara. Todo lá desarrumado, todo mal amanhado e lá. E a Márcia preocupada mais Arthur. Ai, Aí ela Jesus. o Arthur lá na fila, poder precisar pagar o drink, e ela foi embora, né? Lá pra outra fila. Aí eu digo, e o casamento e as coisas que vai estar e comprar, mas tu acha? E ela fala, pega isso aqui, aí eu pego, fico procurando a massa, pensando na palavra tonta, fica nada da massa. Eu esqueci. Mãe. Todos estão aí com Bíblia? Quando a Edna voltar, a gente repete o versículo. Vamos para Lucas 4:18. Eu fui pegar o contrato, né? Aí quando chegou lá, eles falaram que estava uma conta pendente para pagar. Eu falei, mas não fui servir ninguém, não fui servido, né? Como é que vai quebrar uma coisa? Lucas 4:18. O povo não dança, esse povo daqui, né? Por que você não dançou? Eu não. Eu sei que eu não sei. Não dançar. É, pensei que... É porque forró puseram um pouco. Felipão, só duas músicas, e aí? Imitação mais Só pancadão, duas músicas do Felipão, pô. Pensei que havia música do CD novo. Dá licença. Lucas 4:18. Eu dançava muito, Gleice. Engraçado era a Fernanda dançando. É, vira. Perdi Ele coitado, foi pra onde ia. E pior que dançar aqui na sala. E já que ele ensinando ele a dançar aqui, treinando ele. sabia dançar, não? Ele sabe, sei lá, acho que não, amor. Não, Né? porque eu tava Não, ensinando. já que ele ensinando ele aqui, ensaiando aqui os dois. E quando eu chegava, passava aqui na sala, ele mandava ele pra lá. Eu digo, oxe, não tá mandando ele lá pra cozinha pra não sair, vai dançar no meio de todo mundo. Ai. Ah, mas não vou não. Eu digo, faz nada. Chega lá, vai lá, dançar. Todos abriram? Todos encontraram? Todos encontraram? Amém. Vamos lá então. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres,
Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quando eu fui ver o esboço, eu até pensei que o pastor Henrique tinha errado a referência, mas está certa, porque tem Isaías 61, que também é parecido, fala sobre a mesma coisa. Como muito bem a Márcia falou, o que nós vamos estudar hoje é a presença de Deus nos traz libertação. Primeiro falamos sobre salvação, que no caso minha mãe compartilhou. Depois falamos sobre proteção, que ela prosseguiu ministrando. Mas tem uma terceira coisa que na vida do cristão nós precisamos ter, a libertação. Vê que está meio em ordem. Primeiro Jesus nos salva, nos tira do reino das trevas e nos traz para o seu reino de amor. Depois ele nos traz a proteção, até um adentro. Como fazem 15 dias que foi falado sobre proteção, esses 15 dias, o que na célula de jovens a gente tem tido de experiências de livramento, parece que a ministração veio no momento certo. Não sei aqui entre vocês também, se durante esses 15 dias vocês tiveram alguma experiência de livramento, mas eu nunca vi tantos dias para Deus dar tanto livramento assim como deu esses dias para a gente. Não que Deus não nos dá, porque tem alguns que a gente não percebe, mas visíveis. Deus deu um livramento essa semana. Compartilhe. Com Davi. O Davi, ele tava com um bonequinho, bem pequenininho. Aí eu tenho que botar ele para dormir, né? Eu tenho que pôr ele para dormir, para ele não dormir muito tarde, para ele não dormir tarde da noite, né? Aí eu tô lá, aí eu deitei assim, né? Como o sofá é assim, aí tem tipo uma cama assim, né? Ele gosta de ficar nesse cantinho, né? E eu fiquei assim com ele, né? Deitado. Aí eu tô lá assim deitado e ele tá aí, lá deitadinho. E eu pus ele com um bonequinho, botou na boca. Meu Jesus. Eu só vi ele, bem assim, desse jeito. Ah, meu Deus do céu, mas eu me levantei. E eu me disse, já fui logo assim, botei a mão assim na boca dele, assim, aí tava o bonequinho. Ele falou assim, olha com o livramento de Deus mesmo, isso aí. Mas um pouquinho alto ele. E era, entendeu? Eu falei, Deus, muito obrigado, entendeu? Porque se ele não tivesse, já pensou se ele tivesse descido, ainda bem, né, que ele botou pra fora, né? Acho que chega a ver, entendeu? O bonequinho. Eu também peguei esse bonequinho, taquei no lixo. Joguei no lixo. Porque ele tem o de brinquedo que as crianças têm. Mas o que tem de brinquedo, mas entendeu? tem que ver o brinquedo que ele pode brincar, ele é uma criança, né? Pois é, aí em vez de chegar assim, de juntar os carrinhos que ele vinha assim e guardar, não. Deixa lá, entendeu? Os brinquedinhos assim, miudinhos. Deixa lá. Aí eu pego assim, tem uma cadeirinha, né? Que tem uns brinquedinhos, aí você fecha assim, ele fica uma cadeira, né? E o outro é o trem do Thomas, né? Cheio de carrinhos, de tudo pequenininho. Aí eu pego ele e coloco em cima do coisa do Lucas, entendeu? E não dou pra ele brincar de jeito nenhum, entendeu? Eu dou uma bola, ou meio de assim, um carrinho do trenzinho do Thomas, que já é um pouquinho grandinho. Só esse. Mas esse miudinho, eu não dou de jeito nenhum, entendeu? Mas dizer, olha, mas eu fiquei, menina, mas eu falei, chegou na hora e falei assim, muito obrigada. Porque esse foi um livramento, meu filho. Já pensou se aquele menino aconteceu alguma coisa com aquele menino? Menino, mas só vi na hora eu dar, viu? Quando eu me levantei, assim, menina, que eu vi um menino assim, sabe assim, aquele vomitando assim, entendeu? Que eu abri a boca dele com um brinquedinho desse tamanho assim. Aí eu peguei e joguei no lixo. Vocês acabaram de ver aí uma experiência. E foi depois justamente que foi ministrado esboço. É como que Deus estivesse preparando a gente para alguma coisa que o inimigo tentou armar contra cada um. É verdade. Foi livramentos mesmo. E hoje vamos falar sobre libertação. Mas tem algumas áreas aqui que nós precisamos nos libertar e que Deus quer libertar em nossas vidas. Porque eu já estou há quase 11 anos caminhando com Cristo, sendo quase 16 estando na Imove. Mas
Aquilo que Deus tem a fazer na minha vida, coisas que eu preciso superar e libertar, não terminou. Deus ainda continua trabalhando, continua lapidando. Assim na vida de cada um de vocês, independente de quanto tempo vocês tenham de caminhada com Cristo. E a primeira coisa que Deus quer libertar em nós é a nossa alma. Porque quantos que não vêm para a presença de Deus com a alma angustiada? Quantos testemunhos a gente não já ouviu de pessoas que se sentiam tristes, muito infelizes? O Felipão, por exemplo, que a gente acabou citando aqui, ele sempre almejou fazer sucesso antes de se converter. Alcançou tudo na vida. Um carro bom, uma casa boa, se casou, constituiu família, fazia 35 shows por mês, mas ele comentou que chegou uma hora na vida dele que ele tinha um vazio no coração dele que não conseguia preencher. Ele alcançou tudo o que queria, mas a alma dele ficou de uma forma que ele, para poder continuar a fazer os shows, ele tinha que subir bêbado no palco. Até que um dia Deus fez ele ter uma experiência maravilhosa. Ele passou em frente de uma igreja e ele começou a zombar na igreja. Tinha segundo ele, umas 300 pessoas na igreja e tinha um irmãozinho lá, simples. E ele olhando para o céu e falando: Jesus, eu estou com inveja desse irmão. Olha para ele, não tem nada, pobrezinho, mas ele tem o Senhor, ele tem alegria. Aí ele, para tentar se convencer, para não se achar inferior: Jesus, mas ele não tem o que eu tenho. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu sou rico, sou famoso. E Jesus falou para ele: ele não tem nada disso, mas ele é feliz. Foi mais ou menos assim. Ele é feliz em Felipão. E você, o que você tem? Dando tipo um tapa na cara dele. Foi aí que Deus fez toda essa transformação na vida dele e hoje ele é a bênção que ele é. Mas quantas pessoas que não vieram para Jesus com a sua alma aflita, tristes, sem vontade de viver, tentaram suicídio e se convertem ao seu Jesus, mas ainda muitas vezes tem coisas do passado que afligem a alma dele. E Deus quer nos libertar disso. Complexos, sofismas, coisas que querem nos deprimir, às vezes vozes que dizem no nosso ouvido que não somos capazes. Eu já passei por isso. Luto com isso todos os dias, que não é nada fácil. Que não vamos conseguir realizar nossos sonhos e daí por diante. Deus quer nos libertar a nossa alma. Deus quer dar uma injeção de ânimo em nós essa noite. O que Deus até falou comigo, para vocês terem uma ideia, foi em Josué 1. Quando fala que Moisés morreu, que Deus levou Moisés ao cume de um monte, ele viu a terra prometida, não pôde entrar e Deus ali mesmo enterrou. E de repente, Josué foi levantado para prosseguir essa jornada. Onde Deus fala que Josué tinha que pegar o povo, atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida. E o que Deus falou no meu coração foi o seguinte: o que te impede de avançar mais? Estou colocando nas minhas palavras. Qual é a dificuldade, a barreira que você precisa enfrentar? Aquele rio, o Jordão, simbolicamente para nós hoje representa aquela dificuldade que nós precisamos enfrentar. E daí Deus me falando algumas coisas e Ele me mostrando como é que a gente poderia atravessar aquele rio, atravessar aquele problema. Se vocês forem um pouquinho mais à frente na Bíblia, lá em Ezequiel 47, Deus deu uma visão para Jeremias, não lembro se foi para Jeremias, não lembro para quem foi, sobre o rio, onde com uma cana de medir, ele começou a medir o templo, começou a medir alguns lugares, e cada vez que ele ia andando, a água começava a ir no tornozelo dele, depois no joelho, depois na cintura, até que teve um determinado tempo que ele só poderia atravessar aquele templo a nado. Aí Deus falou no meu coração assim: algumas situações para você enfrentar só tem um jeito: mergulhar. Vai ter alguns problemas que você vai ter que encarar, entrar mesmo, para conseguir atravessar ele e chegar até o final. Deus me fez a comparação com esses dois livros.
Aí quando eu fui pegar o esboço para estudar, exatamente o que Deus me falou era o que estava aqui no esboço, mas com um versículo diferente. Então, para qualquer situação que vocês tiverem, para qualquer dificuldade, não tem outro jeito. Vocês vão ter que mergulhar, primeiro, reconhecer aquela situação que vocês estão enfrentando. Se for uma situação difícil, em segundo, pedir ajuda a alguém que tenha uma experiência maior que você, seja em idade, seja com Deus, o seu líder. Há situações em que nós conseguimos passar sozinhos. O Grécio daqui sabe que eu sempre falo essa frase na sala de jovens. Mas há situações que só de mãos dadas com alguém que a gente consegue enfrentar. Uma segunda coisa que Deus quer libertar em nós é o nosso espírito. Para que o nosso espírito possa ter uma comunhão com Deus maior, para que nós possamos conseguir lutar as guerras que todos os dias nós temos que enfrentar. Porque quando nós viemos do mundo para Jesus, nós viemos com o nosso espírito preso, com uma carga nas costas que a gente não entende porquê, onde a gente não tinha a liberdade de sorrir, a liberdade de cantar, a liberdade de poder adorar a Deus como temos hoje. E muitas vezes existem situações no nosso coração que nos impedem de adorar a Deus, que nos impedem de buscar a Deus, de ter um momento de comunhão com Deus. Pode muitas vezes ser até o cansaço mesmo. Tudo bem que a maioria aqui pega condução lotado, tem que muitas vezes ir para longe, muitas vezes passa 1h30, 2 horas, às vezes até 3 horas na condução. Às vezes não dá para conseguir ter aquele tempo de oração, mas isto é algo também que Deus quer libertar em nós, para que nós possamos ter o nosso espírito livre, para podermos adorar a Deus e para que nós possamos ter o discernimento de observar o que o inimigo tem preparado contra nós, para que nós possamos dar o remédio antes dele. E por fim, ele quer libertar o nosso corpo. Primeiramente, Deus trata por dentro, para depois tratar por fora. Deus quer tirar do nosso corpo aquilo que nos faz pecar, que nos faz ficar distante de Deus. Como nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que mostrar a diferença por onde quer que nós passemos. E como é que nós vamos mostrar a diferença se nossos atos, nossas atitudes não demonstram aquilo que nós estamos procurando ser? Vamos dar um exemplo muito simples. Você sobe numa tribuna, vai falar sobre prosperidade, sobre a maneira certa de você ter o seu salário, de você ter uma condição boa, mas você nos bastidores só nega todo mundo. Que exemplo que você está dando? Então é isso que Deus quer mudar em nós. Fazer de nós a imagem e semelhança de Cristo. Agora tem algumas perguntinhas aqui para vocês. Se não quiserem responder ou quiserem só guardar para vocês, ou não é muito, prudente falar em público, depois vocês procuram a líder de vocês. Em qual área na sua vida você tem maior dificuldade? Existe alguma área assim que vocês veem que precisa ser mudado? Se não se sentirem bem a falar, quiserem falar depois do particular com o líder de vocês. A minha todo mundo sabe que é o apavoramento. Quando eu planejo uma coisa na minha casa, assim, né? Você ora, você faz tudo, faz bonitinho. Quando chega para falar em público, nossa, aí dá um branco na minha mente. A maioria das vezes, assim, o que mais me prende é isso. Às vezes eu deixo de falar com medo de fazer vergonha. Desde a escola eu sou do jeito assim. Eu sou isso. Me tinha atrasa vezes que eu fazia... Estudava, fazer um trabalho, chegava lá, dava um branco, esquecia tudo. Eu também, mas na hora lá só, depois... Ah. Não sei porquê. Senta lá. De oração, né? Não esquenta não, que tu tá prestes a entrar no fogo. Fica tranquilo. Vou resolver teu problema. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Mais alguém? Além do caso de vocês dois que falaram? Foi de orar mesmo, igual faz o papel.
depoimento de oração. Eu também. Porque as palavras Não é certas vergonha. de falar. Quando eu abro a boca, eu quero falar, mas depois Não vem em mente, a né? mente foge tudinho as palavras. Eu sou isso. Quando eu tô só sai. Sai? Sei. Acho que é porque você fica com vergonha também, não? Sei. Eu também orava comigo, Mas eu vai sozinha, eu sei, mas não é falar mais não. Ah, eu tô assim, aí eu já fico. Primeiro assim deu errar, sei lá. Eu errar e depois não sai, fica parada. Agora eu sozinha, todo dia eu oro, sozinha eu sei, mas assim, em público assim eu fico. Acho que é vergonha, a gente fica. E é porque todo mundo se conhece, né? Mas mesmo assim. A segunda pergunta aqui eu não vou precisar. A segunda pergunta aqui todos já participaram do encontro, ainda falta um. Só que nós vamos pegar o pastor Henrique ainda, que aí é com ele. Há tempos que nós estamos batalhando pelo ir para encontro, mas nosso pastor é uma benção. Ele nunca foi. É que a escala dele não dá. O pastor Henrique está devendo até hoje. Tu me conta. Gente, ó, eu falo aqui para as pessoas que vão, a pessoa fala, para mim não pode falar porque eu nunca fui. Mas eu falo, tudo que vocês vão lá e ver, muita coisa eu sei. Só que Deus é um Deus que surpreende. Deus é um Deus que surpreende porque Ele muda tudo. Mas tem muita coisa que Deus mostra, eu sei. A irmã Zé falou, conta, é? Não? Ninguém conta. Quando uma vez se esquece, quer falar alguma coisa, a pessoa, ele não foi lá. Ele não foi lá. Sempre escapa alguma coisinha, né? Escapa, o encontro é de cada um, né? O encontro Vai enquanto não. tem todos os acontecimentos lá, só que cada um tem que ir e deixar o encontro querer passar mesmo pelo encontro, né? Porque não adianta você ir e falar assim, eu já sei disso, sei daquilo. Chega lá, você não está ouvindo, né? O que está sendo feito. Você vai e volta como que nada aconteceu. Agora, quando você vai, você abre o coração e você recebe todo o ensinamento, tudo que quando o chicote come lá, né? Você reconhece. Como o Tiago Né? diz, que Deus é um Deus que sempre surpreende, às vezes a pessoa pode chegar lá também e falar assim, já sei de tudo. Aí, Deus muda por tudo. mais aquela É. parte que ele focou mais, aquela parte ali que Deus fala bastante. Mas Deus isso aí muda ele vai entender do jeito Você lembra totalmente daquele diferente. testemunho que aquele rapaz deu lá, que ele falava assim, todo mundo vem aqui, tá sentindo a presença de Deus. Que Deus é esse que eu não estou sentindo nada? E quando Deus começou a pegar ele, ele estava almoçando, e eu ia almoçar. Você lembra, Tiago? Lembro. Testemunho? E ele começou a chorar e lá pra lá. Lembro. Falar do encontro, praticamente, não dá para se falar do encontro. Não porque não possa falar. É porque se fosse cada um aqui, vamos imaginar que todos estivessem indo para o encontro, e cada um aqui fosse falar, não ia ser a mesma coisa. Primeiro, por ter sido em épocas diferentes. Segundo, cada um viveu uma experiência diferente. Então não dá para se resumir em específico como é que foi o encontro, mesmo para quem já foi como servo. Não dá para distinguir em palavras. Por exemplo, eu posso dizer que foi maravilhoso, o Grace pode dizer que foi surpreendente, ela pode dizer que foi maravilhoso, não dá para. Tremendo, né? Não dá para distinguir uma palavra para se encontro. E o terceiro, você tem algum vício que gostaria de libertação? Que quer que daqui a pouco, na hora da oração, orem por você para que você possa ser liberto desse vício que às vezes ninguém sabe, deixando bem claro que se for algo público que não dá para falar, procure sua líder depois, converse particular, que eu tenho certeza que a capoeira nos demônios cai daqui a pouco. Bom, para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Está lá em Gálatas 5:1. Ou seja, uma vez o Tiago Grulha participou de um culto na nossa igreja de Férias Quindada. Meu pai está aqui de testemunha e vai comprovar o que estou falando. Ele viveu uma experiência muito legal. Ele estava comendo um lanche e viu um cara. Ele chispava pombos, mas de repente ele chamava os pombos de volta jogando um alimento para eles. E quando os pombos chegavam para se alimentar, os pombos caíam fora de novo. E ele tentou entender, mas cara, por que esse cara está fazendo isso? Aí Deus falou no coração dele,
Não dê alimento àquilo que você não permite na tua vida. Ele não queria que os pombos ficassem ali, mas então por que ele estava dando alimento? Ou seja, se existe algum vício, vamos supor, vou colocar um mais leve aqui. Você era o maior fofoqueiro do Jardim Elizabeth. O jornal de Ferraz perdia para você. Você se converteu. Deus tratou você. Você passou por todos os processos que a Imune tem para que você possa ser liberto. Mas você não mudou absolutamente nada. Você voltou às eras práticas. E você quer se libertar disso. Como é que você vai querer se libertar de uma coisa que você está permitindo que aconteça na tua vida? Eu citei uns exemplos um tempo atrás, tanto aqui na cela quanto na sala de jovens, que é o seguinte. Vamos simbolizar que tem um bolo de chocolate aqui na frente. Eu há um bom tempo estou tendo que eliminar chocolate por causa do peso. Mas vamos imaginar que esse chocolate vai simbolizar a dificuldade que você tem na sua vida, que você precisa se libertar dela. E você não quer aquele bolo de chocolate, que é a situação que está passando. Mas você vai lá com a faquinha, pedacinho no prato, manda para dentro. Se você não quer permitir que aquela situação entre na sua vida, você tem que sair fora. Teve uma vez uma frase que eu ouvi que é o seguinte: você pode permitir um passarinho pousar na sua cabeça, mas não pode permitir fazer um ninho. Se você permitiu fazer um ninho, pode esquecer, o trabalho vai ser pior. Então vocês têm que permanecer firmes nesta liberdade que Deus concedeu a cada um. Mas você não pode voltar ao pecado. Não podemos aceitar uma vida de escravidão, uma vez que Cristo já nos libertou. Portanto, seja livre para servir a Deus. Então, que Deus fale mais no coração de vocês e que vocês possam guardar essa mensagem no coração de vocês. Eu não sei como é que vai ficar os outros 2 esboços. Já tivemos aí 2 células a menos, sem a administração do esboço. Eu não sei como é que vai ficar a administração dos outros 2. Se sexta que vem for esboço livre, dá para ir um quarto ainda. Mas se já tiver esboço, e quando tiver oportunidade, Deus prepara para falar. Que Deus fale mais no coração de vocês.